O que esperar desse PSG para a temporada 24-25? Uma mudança muito grande na temporada, com a saída, claro, de Mbappé, mas um caminho que já começou a ser trilhado desde a temporada passada, e é sobre isso que eu quero falar, um pouco da expectativa do mercado, o que a gente pode ficar de olho, quais são os destaques. E eu acho que esse PSG pode surpreender, especialmente os haters que acham que o PSG não tem história, não merece nada, deveria acabar e com a saída do Mbappé ninguém mais liga. Eu discordo e eu vou mostrar um pouquinho para vocês neste vídeo um pouco da minha visão aqui do PSG. Já deixa o like, confere se você está inscrito no canal e vem comigo. Muito bem, rapidamente antes, muito obrigada a todo mundo que mandou mensagem de parabéns no último vídeo, no início da semana. Especialmente para quem mandou um valeu demais, tá aqui a opção para quem quiser contribuir ainda mais com o canal. Eu não respondi todas, mas eu li todas as mensagens de parabéns, realmente muito obrigada, gente. Vamos lá, o que esperar do PSG na temporada? A gente vai falar um pouquinho de mercado, das expectativas, eu tô com bastante coisa anotada aqui, então por isso que de vez em quando vou olhar para baixo, dos adversários e, claro, da situação em especial da saída do Mbappé e do que isso pode fazer diferença neste PSG. Rapidamente, eu vou começar um pouquinho antes falando dos adversários do PSG, porque não quero levar muito tempo falando sobre isso, mas acho que é importante trazer aqui um pouquinho do contexto dessa temporada e de algumas equipes que podem surpreender. Tirando o PSG, eu tenho uma expectativa muito grande nessa temporada para duas equipes. Primeiro, o Olympique de Marseille, porque, claro, com o De Zerbi no comando, é uma equipe para a gente ficar de olho taticamente, é uma equipe que há muitos anos parece que está tentando todo ano se reerguer, todo ano começar de novo, todo ano é uma nova coisa. E talvez essa temporada seja uma temporada com um futebol um pouco mais interessante. É um clube que tem sido muito instável nos últimos anos, então tem um pouquinho de pé atrás em cravar que será uma boa temporada do Olympique de Marseille, mas tem uma expectativa interessante sobre, lembrando que o Olympique de Marseille não está em competições europeias, então é verdade, eu terei até mais dificuldade de acompanhar, porque no fim das contas esse canal aqui e o meu trabalho acaba focando muito em Liga dos Campeões. E o meu segundo destaque aqui vai para o Mônaco. O Mônaco na temporada passada terminou na segunda colocação, está de volta à Liga dos Campeões e é uma equipe que conseguiu tudo isso, mesmo tendo passado por muitos problemas durante a temporada, especialmente de lesões. É uma equipe que eu acho que fazia um bom futebol, que conseguia ter volume, fazer gols, precisava ou precisa acertar um pouco mais a questão da defesa, acho que ali entre os primeiros colocados sofria um pouco mais em relação a isso, mas teve durante boa parte da temporada ausências muito importantes, em especial do Wanderson e do Caio Henrique, os dois brasileiros, os dois laterais que eu acho que são duas peças importantíssimas para esse Mônaco, e sofreram com lesão. O Mônaco não pôde contar com eles durante momentos alternados ali, mas uma parte grande da temporada. E eu tenho uma expectativa de que esse Mônaco, com esses jogadores, com uma estabilidade maior em relação ao time, eu acho que pode surpreender. De certa forma, já foi segundo colocado na temporada passada, então se ficar de novo na segunda colocação, não é exatamente uma surpresa. Mas eu acho que é uma equipe para a gente acompanhar com carinho, acho que é uma equipe que vai estar em Liga dos Campeões, então a gente acaba olhando com um olhar um pouco mais atento. Mas, dito tudo isso, eu não acho que nessa temporada nenhuma equipe vai bater de frente ainda com o PSG. O Lyon fez um mercado bastante caro. Eu fui olhar aqui os valores e a gente tem, até este momento, estou gravando esse vídeo no dia 21 de agosto, os maiores gastadores da janela, com Chelsea,
na primeira colocação, depois Atlético de Madrid, aí vem Aston Villa, Brighton, aí vem o PSG, que gastou até pouco, considerando, já vamos falar sobre o mercado do PSG, o Manchester United, Tottenham, West Ham, Bayern de Munique e na 10ª colocação o Lyon, que é uma equipe que a gente sabe que tem um pai rico, mas não é uma equipe que está, nos últimos anos, brigando assim por tanto protagonismo, né? Mas ainda assim gastou bastante. Eu confesso que eu ainda tenho muitas dúvidas, são muitas contratações, algumas mais jovens, alguns jogadores que ainda não foram testados. Então, não tenho uma expectativa tão grande assim, até porque, se eu falei que o Olympique de Marseille era um time ou um clube instável, o Lyon tem sido assim. A temporada passada, o Lyon passou o início todo de temporada, ou metade da temporada, brigando para não cair. E depois conseguiu uma recuperação, classificou para a Conference League nessa temporada, mas vamos ver o que acontece. Começou a temporada, inclusive, perdendo para o Rennes por 3-0, e já que eu trouxe resultado aqui, falei do Olympique de Marseille, o Olympique de Marseille já começou goleando o Brest, fora de casa por 5-1, então é algo realmente para a gente ficar de olho, e a gente tem o Mônaco também vencendo o seu primeiro jogo por 1-0, algumas outras equipes que podem trazer aí alguma coisa interessante, talvez o Lille, que é uma equipe que nos últimos anos tem conseguido manter um pouco mais assim a estabilidade, ainda claro que tenha suas questões. Então, vamos agora focar no PSG, deixando claro que não acredito que alguma equipe consiga surpreender e tirar o título do PSG nessa temporada, mas é aquela coisa, né? Futebol é futebol. Vamos lá. Começando então pelo mercado do PSG, e vou aproveitar que estou falando de mercado e lembrar para vocês que o quê? O mercado das odds lá na KTO.com está aberto. Se você não fez ainda o seu primeiro depósito, usa o meu código para ganhar um bônus de 20% no primeiro depósito, tá? Então você pode ir lá deixar as coisas ainda mais emocionantes, não só sobre futebol francês, mas também futebol brasileiro, futebol europeu. Já já a gente começa com os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões, já tá rolando playoffs, então muita coisa para vocês correrem lá. A principal saída, obviamente, do PSG é o Mbappé. Ele é o último de uma fase de grandes estrelas, né, do PSG. A gente teve aos poucos alguns jogadores saindo, em especial, claro, vamos falar aqui de Neymar, de Messi, Sérgio Ramos. A gente teve uma época ali que ainda tinha Buffon. Gente, olha isso, olha a quantidade de grandes estrelas nesse clube. E hoje a gente tem um PSG que inicia a sua temporada, a sua primeira temporada, talvez, nesses últimos anos de Qatar, né? Com uma equipe sem uma grande estrela. Muita gente esperava que o PSG fizesse uma contratação de um nome bombástico. Eu não tinha essa expectativa. A gente trouxe, inclusive, aqui diversas vezes na TNT Sports que o PSG faria 2 ou 3 contratações importantes, mas que nenhuma delas seria de uma grande estrela, que o clube entende que está passando por um momento de transição de um time de estrelas e, de certa forma, desconectado para um time coletivo e conectado não só os jogadores com o clube, mas a própria torcida se identificar e ter um pouco mais de orgulho, um sentimento de orgulho com essa equipe. E é isso que está acontecendo nessa temporada. Eu acho que na temporada passada já teve um pouquinho dessa mudança de rumo e agora a gente tem a consolidação disso, em especial com o mercado que o PSG está fazendo. Então, com a saída do Mbappé, junto com a saída do Mbappé, a gente teve outras saídas de jogadores que não eram tão decisivos ou tão importantes assim nessa primeira temporada do Luiz Henrique, o Ekitike que saiu, atacante, o Renato Sanches, que na verdade estava emprestado e agora não vai ficar, o Kurzawa, lateral esquerdo, que o Luiz Henrique não gostava muito de usar, o Keylor Navas também, que estava na reserva, também vai sair. E aí a gente já tem a confirmação do Moscardo, brasileiro, que foi para o Reims, ele que chegou, foi contratado no início do ano, foi emprestado para o Corinthians, tinha aquela lesão e aí acabou fazendo só acho que 2 ou 3 jogos pelo Corinthians
na reta final da temporada aqui, né, no meio da temporada do Brasil, fez a pré-temporada aqui no PSG, mas o Luiz Henrique entende que ele não está pronto ainda, que ele precisa evoluir jogando e que para isso o ideal seria ele ser emprestado. Ele foi emprestado, então, ao Reims, deve ter mais minutos do que no PSG. Espero que comece bem a temporada para que possa realmente ter muitos minutos, é um jogador jovem. E a gente tem também, muito provavelmente não está confirmado ainda enquanto eu gravo esse vídeo, mas a saída do Ugarte, que veio na temporada passada, mas algo aconteceu aí com o Luiz Henrique que não funcionou. Ele faz, inclusive, um início de temporada muito bom, mas depois, assim, vai de 8 a 80 e passa a nem ser, assim, contado muito como um cara enfim, utilizado pelo Luiz Henrique. É um mercado de saída de alguns jogadores com salários altos, tirando o Mbappé, claro, né? Mas sem grandes... sem afetar tanto, com exceção do Mbappé, a equipe em campo, né? E quem chegou, e aí eu acho que mostra exatamente a política que esse PSG está trazendo nesse momento, foram João Neves, o William Pacho e o Safonov, que é um goleiro russo de 25 anos. Ele veio do Krasnodar por 20 milhões de euros. Acho que para colocar ali um pouquinho de sombra no Donnarumma, mas não acredito que ele veio para tomar a titularidade do Donnarumma. Vamos ver o que acontece. O William Pacho é um zagueiro equatoriano de 22 anos. Ele veio do Frankfurt por 40 milhões de euros. Destaques, é um jogador de muita força física, versatilidade, que é importante. O Luiz Henrique tem falado muito sobre isso. E ele pode ser um jogador para brigar por titularidade, sim. A gente tem o Marquinhos, o Beraldo, o Lucas Hernandes está lesionado, vamos lembrar, só volta no próximo ano. Então, é um jogador para brigar por titularidade, a gente pode ter ele titular ao lado do Marquinhos durante a temporada. E, claro, o João Neves, que entre as contratações que vieram até agora, é o grande nome, meio campo de 19 anos, e que já começou o seu caminho no PSG, estreando com 2 assistências, já mostrou uma qualidade acima do que a gente estava vendo no meio campo do PSG, e é um jogador para chegar e ser titular, já foi definitivo, decisivo no primeiro jogo, e é um jogador para ser titular. Então, 2 jogadores, tirando o goleiro, mas ainda assim 25 anos, de 19 anos, de 22 anos. E tem também, já ia esquecendo, o Doué, que é um jogador também mais jovem, que veio para manter esse perfil diferente do PSG, e vamos ver o que acontece. Eu não acredito que a gente deva ter um jogador assim, nossa, bombástico para chegar, tá? A gente escutou durante a temporada Osimhen, Kvaratskhelia, quem mais? Bernardo Silva, mais lá atrás. Não lembro se teve mais alguém que foi assim especulado, mas tudo isso tá meio morno, tá? Apesar do Osimhen aparentemente querer vir, existe aí uma questão do Napoli. O PSG também não é mais aquele clube que, mesmo que tenha dinheiro, não vai chegar e gastar 150 milhões com qualquer jogador. Então, eu não acredito que a gente tenha grandes mudanças e grandes contratações até o fim da temporada para esse PSG. No fim das contas, eu acho que a gente tem como grande destaque o Luiz Henrique e essa mudança de perfil do PSG para a temporada. E essa mudança de perfil, para mim, é o que pode fazer o PSG surpreender muita gente que acha que o PSG era só o Mbappé. Quem viu o PSG da temporada passada, e aí vou pegar aqui um recorte de Liga dos Campeões, porque no fim das contas chegou até as semifinais de Liga dos Campeões, e obviamente um lugar de mais alto nível de futebol, mas o PSG já criou uma identidade, já tem, ainda que em nem todos os jogos a gente veja isso, ele tem uma tentativa disso. O PSG, por exemplo, é o segundo time em posse de bola na temporada passada na Liga dos Campeões. Manchester City é o primeiro colocado e depois a gente tem o PSG com 60% de posse de bola. A gente tem um PSG também na terceira colocação em eficácia de passe, o que eu acho que é importante. Eu acho que esse PSG dessa temporada
com a chegada do João Neves no meio-campo, que para mim era o grande problema assim do PSG, pode melhorar ainda mais essa questão. O PSG é o terceiro, foi, né, o terceiro clube também em desarmes na Liga dos Campeões, atrás apenas de Dortmund e de Real Madrid. E em recuperação de bola, o PSG ficou atrás apenas do Dortmund. Então, são parâmetros, enfim, são características que mostram que é um PSG mais coletivo. A ideia do Luiz Henrique é dividir os gols do Mbappé, se ele conseguir que o Dembélé, que o Barcola, pode ser o Doué, pode ser porque o Gonçalo Ramos lesionou. A gente tem 2 lesões importantes para essa temporada, além do Lucas Hernandes, o Gonçalo Ramos também volta no fim desse ano. Então vamos ver como é que vai ser essa divisão em relação a gols do PSG. O time ideal / titular, porque o Luiz Henrique muda bastante a equipe do PSG. É muito difícil a gente acertar o time titular do PSG, e eu acho que o Luiz Henrique vai continuar mantendo um pouco disso, mas a gente tem, claro, alguns jogadores que a gente imagina que sejam o melhor dentro das opções. Seria Donnarumma no gol, aí a gente teria nas laterais Hakimi e Nuno Mendes. Eu acho que o PSG precisava de mais lateral para essa temporada, lembrando que o Lucas Hernandes está lesionado, que era uma opção também. O Beraldo eu acho que não deveria ser usado mais como lateral. Enfim, tem aí, para mim, uma falta de lateral, acho que deveria vir. No meio da zaga, né? Na zaga, a gente tem Marquinhos, Pacho e Beraldo, 3 aí pra gente entender como é que vai ser essa divisão. Tô falando aqui dos principais, tá, gente? Óbvio que o elenco não é só esse. No meio-campo, se o Luiz Henrique for focar mais no 4-3-3, a gente deve ter Vitinha, Zaïre-Emery e João Neves. E aí, lá na frente, o Barcola, o Dembélé e o Doué. Então, o Doué, obviamente, ele não é um centroavante, ele é um jogador mais para ficar atrás dos atacantes, né? Mas num 4-3-3 a gente pode ver um pouco disso. Ou a gente pode ter o Doué indo realmente para o meio-campo, um dos jogadores que estavam antes saindo. Então, imagino, por exemplo, o Zaïre-Emery perdendo espaço, e a gente teria o João Neves com o Vitinha no meio-campo, e aí a gente teria o Vitinha, João Neves e o Doué no meio-campo, e aí no ataque a gente teria o Dembélé, o Barcola e um centroavante, que nesse momento poderia ser o Colomoni. Vamos ver como é que o Colomani se sai nessa temporada. Eu me decepcionei muito com ele na temporada passada, então não sei. Talvez falte para esse PSG também um atacante mais matador, considerando que o Gonçalo Ramos lesionou, que não tem uma outra opção. Será que o Asensio vai ser esse cara como falso 9 no lugar do Colomani? Podemos ter também. Lembrando que tem também o Lee Kang-in, pensando aí nos principais jogadores da temporada. Obviamente, ainda temos outros jogadores que... Fabian Ruiz, que na temporada passada acabou virando meio que titular com o Luiz Henrique. Então, que mais? Temos alguns jogadores jovens para brigar por espaço. O Zag, que já fez temporada passada de 18 anos. O Mayulu também, que tem aparecido. Quem mais? Teve o Mbaye, de 16 anos, que estreou no jogo passado e já fazendo gol. Então, enfim, a gente tem aí algumas opções para esse PSG, mas eu acho que no fim das contas, essa coletividade é o que mais vai ser importante para esse PSG. Óbvio, para mim, a Ligue 1, o PSG só pode perder, mesmo não tendo mais uma grande estrela, mas é uma equipe com uma qualidade muito acima de todas as outras. E aí, a ideia é, mais uma vez, tentar avançar na Liga dos Campeões, criar um caminho de mais consistência e com mais base, sabe? Com mais raízes para tentar vencer a Liga dos Campeões, e não projetos a curto prazo em que a cada temporada você muda tudo novamente. Acho que o caminho é esse, por isso que, para quem tem visto essa evolução e essa mudança de rumo do PSG, pode não ser surpreendente chegar novamente até uma semifinal de Liga dos Campeões, encaixar e, quem sabe,
ir até uma final, mesmo sem uma grande estrela. Mas para quem não acompanha, para quem acha que o PSG morreu porque o Mbappé saiu, aí sim eu acho que pode surpreender. Ainda acho que para ser considerado o favorito, protagonista da Liga dos Campeões, faltam alguns jogadores com mais poder de decisão. Acho que o ataque deveria ter vindo um jogador mais consistente, com mais gols nas pernas. Acho que o meio-campo deveria ter vindo mais um jogador, talvez mais seguro. E também acho que falta um pouco na defesa, pelo menos um lateral para compor esse elenco. Mas é uma aposta do PSG, esse perfil de jogadores jovens, esse perfil de jogadores que se conectem com o clube, que criem uma história no PSG e que também se conectem com a torcida. Apesar deste PSG não ter grandes estrelas, eu garanto para vocês, eu estou aqui já há mais de 1 ano e meio cobrindo o dia a dia de PSG, a torcida tem muito mais orgulho deste PSG do que o PSG que tinha Messi, Neymar e Mbappé, mas que a torcida não se sentia conectada. A torcida agora vê jogadores jovens, vê jogadores vindo da base, vê jogadores que conhecem a história, ainda que curta, sim, curta, do PSG, e isso faz com que eles se sintam mais orgulhosos do que esses caras entregam em campo e menos a sensação de vaso vazio, sabe? Em relação ao sentimento de outros jogadores, grandes estrelas que vieram aqui, mas não entregaram a sua alma ao PSG. A torcida quer isso e a torcida já viu um pouco disso na temporada passada e eu acho que a ideia é que a torcida sinta cada vez mais isso. Então vamos ver como é que esse PSG se sai na temporada. Se você chegou aqui até agora, não esquece de deixar o like antes de sair do vídeo. Confere se você está inscrito no canal e em breve a gente volta.